E por mais que a gente saiba que é descarada, a gente ainda cai, doçura. Não adianta falar que não cai, porque cai. Olá, doçuras, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Tássia Lauer. E hoje a gente vai falar de um livro que você precisa ler. Por que você precisa ler esse livro? Porque é um dever do ser humano ter autoconhecimento, entender um pouco mais sobre as relações da vida para ser uma pessoa muito mais completa, muito mais plena e muito mais feliz. Só que vocês não imaginam que livro que é esse que eu tô falando, porque antes eu também não imaginava. É o Armas da Persuasão. Eu vou te dar todos os motivos do porquê você tem que ler esse livro e vou te dar uma resenha também para você entender um pouquinho mais de como que funciona esse livro. Vamos lá? Bom, antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você que ainda não me segue lá no Instagram, me seguir. Lá também a gente tem as resenhas curtas dos livros, a gente tem muito conteúdo diário, bastante stories e a gente tem muita conexão. Eu te espero por lá, tá bom? Também eu quero pedir para você já se inscrever nesse canal e deixar o seu like se você gosta de conteúdos assim, para eu trazer mais e mais vídeos com resenhas de livros para vocês. Vamos lá então falar um pouquinho mais sobre o Armas da Persuasão. Ele foi escrito por Robert Cialdini. Não sei se assim fala o nome, mas eu acho que é. Ele é da editora Sextante, tem 303 páginas, é um livro compridinho, tá, gente? Mas, já vou dar um spoiler, se você pegar ele pra ler, em uma semaninha você termina tranquilo, porque não é um livro maçante, é um livro super gostoso de ler. Então, em uma semaninha e meia, você consegue terminar a leitura. Ele é dividido por capítulos, ao total são 8 capítulos, e cada capítulo trata de uma arma da persuasão diferente. Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais do porquê que você deve ler esse livro. Eu vou colocar os meus óculos da sabedoria. Os meus óculos da sabedoria, a gente aqui não vai ter uma conexão tão intensa, né? Eu quero enxergar vocês de pertinho. Agora que eu tô enxergando vocês de pertinho, vamos falar um pouquinho sobre o livro Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. O livro fala sobre as ações e reações que nós temos no nosso dia a dia, como um clique zoom. A gente tem uma ação através de algumas coisas que acontecem na nossa vida que são automáticas. O nosso corpo, ele automatiza algumas reações para nossa própria proteção, para a gente não perder tempo, ou porque aquelas situações na nossa vida desde sempre, a gente viu que é certo ou que é errado, e a gente vai se adaptando para as coisas se tornarem mais fáceis pra gente. E ele vai explicando como que algumas empresas, como que algumas pessoas aprenderam essas técnicas, esses cliques zooms que as pessoas têm automáticos e utilizam essas técnicas para acabar influenciando a gente a ter reações que as pessoas desejam. Esse livro, na verdade, ele é indicado para todas as pessoas que estudam marketing, porque ele vai ensinar as pessoas que estudam marketing quais são as reações, como você obtém reações das pessoas que sejam reações positivas. Algumas pessoas acabam usando dessas artimanhas da persuasão para manipular as outras pessoas de forma descarada. E por mais que a gente saiba que é descarada, a gente ainda cai, doçura. Não adianta falar que não cai, porque cai. Logo no começo do livro ele dá um exemplo de um estudo feito sobre as risadas sem graça dos seriados de TV que são de comédia, dos teatros de TV. Por que usam aquela risada sem graça? Porque apesar da gente saber que é uma risada sem graça, o nosso inconsciente acaba gostando mais do que o que a gente está vendo, porque tem aquela risada sem graça. Por mais que ninguém goste da risada também, é automático inconsciente nosso. E por mais que a gente comece a entender que a gente sabe daquilo, a gente ainda tem a reação automática. Esse é um exemplo simples dado no começo do livro, mas no livro vocês vão ter reações e ações de estudos que vocês vão ficar de boca aberta. Um dos estudos que mais me impressionou foram das religiões, né? O porquê as pessoas seguem as religiões, porque as pessoas se matam. Há estudos, né, que tentam entender o porquê as pessoas acabam se matando se um líder religioso pede, que na nossa cabeça poderia não fazer sentido nenhum, mas existem pessoas que fazem isso. E esse livro vai te
dá os porquês. O porquê a pessoa age dessa forma. O porquê age como age. Porque algumas pessoas conseguem ser líderes tão manipuladores a fazer ao ponto, né, das pessoas se matarem. Ou das pessoas acreditarem em coisas que na nossa cabeça pareceriam absurdas. Mas tem um motivo e o motivo está aqui nesse livro. A gente vai falar um pouquinho então sobre os capítulos que tem nesse livro. Ao total são 8, porém o primeiro e último capítulo é como uma introdução de tudo que você vai ver, muito bem explicado. É um capítulo grande, o primeiro capítulo, e o último é um fechamento, é um capítulo bem curto. Na verdade, a gente vai ter aqui 6 capítulos que falam sobre os tipos de arma da persuasão, que é o reciprocidade, compromisso e consistência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e o primeiro e último capítulo, né? O primeiro capítulo é armas de influência e o último, influência instantânea. Então você tem todas essas armas da persuasão que as pessoas usam para manipular as pessoas. Só que quando a gente fala nisso, parece que o livro, ele é muito um livro para ensinar você a realmente, né, a usar dessas artimanhas para obter alguma coisa que você quer na vida. Só que não, ele te ensina o porquê você age como age, o porquê você tem aquelas reações a coisas que você não quer. Muitas vezes você não quer comprar alguma coisa, mas você se sente mal em não comprar e acaba deixando outra pessoa tomar conta de uma situação que era só sua. Às vezes você não quer falar, por exemplo, você ligou para uma pizzaria, ligou para o gás e perguntou o preço. Você fica com vergonha de ligar novamente para perguntar o preço de novo. Por quê? Quais são os motivos que você tem alguns tipos de ações? Algumas pessoas podem não ter vergonha disso, foi só um exemplo. Mas por que a gente tem essas ações, essas reações? O que leva a gente a ajudar uma pessoa que está precisando e a outra pessoa a gente só olhar? Qual é a ação que faz a gente reagir e qual a ação que não faz? A gente começa a ter uma consciência muito mais aberta do porquê as pessoas agem como agem, consciente e inconsciente mesmo. Inconscientemente também. E a gente começa a entender as ligações humanas que a gente tem, não só humanas como animais, que os animais também têm clique zoom. Mas a gente começa a entender o porquê que a gente age como age, porquê acontece as coisas como acontece, ou porquê, né, às vezes você é uma pessoa muito querida e aí você fala, porque eu sou simpática. E aí você vai entender o porquê que as pessoas se achegam a você, o porquê as pessoas se distanciam de você também, porque não? Às vezes a gente não consegue ter tantas pessoas, você entende o porquê a popularidade de uns, porque a falta de popularidade dos outros também. Então esse livro ele fala muito sobre isso e esse autoconhecimento que você tem lendo esse livro é muito mais do que você não só não deixar de se permitir manipular por pessoas que queiram que você faça algo, mas sim de você entender, conseguir separar as pessoas que estão querendo realmente beneficiar com alguma coisa de pessoas que só estão querendo usar das artimanhas para obter alguma coisa de você, e você começa também a ter uma consciência muito maior dos seus atos, das suas relações pessoais e interpessoais. Você começa a tomar ação com as pessoas para não machucá-las, para não manipulá-las caso você queira, e aí você consegue também usar esse autoconhecimento para você não se auto-sabotar em muitas situações. Então a questão da coerência que você começa a ter é muito maior quando você lê esse livro. Esse livro vai te eliminar muitos porquês de muitas coisas que acontecem ou que acontecem com as pessoas que você não consegue compreender. Então ele não é um livro para quem faz marketing, ele é um livro para todas as pessoas que querem entender um pouquinho as nossas próprias reações humanas, o porquê agimos, porque somos como somos, porque as pessoas julgam tanto adolescentes, crianças, falam que são espivetadas ou não, tudo tem um porquê. E aí quando você entende, você consegue lidar melhor com as situações, melhor com todas as situações que estão à sua volta e com você interiormente também. Eu acho que a gente precisa disso. A gente tá tão acelerado ultimamente que a gente esquece desse conhecimento, desse autoconhecimento, dessa delicadeza que a gente tem que ter com a gente, que a gente tem que compreender. Não é só criticar, não é só ferro e fogo, nada é ferro e fogo. A gente tem que entender que as coisas elas não são, nossa, eu nunca vou entender porque aquela pessoa fez isso. Existem estudos que a gente começa a entender um pouquinho mais, e isso é muito importante, isso é muito legal. Você começa a ter uma paz muito maior interior, e muitas vezes a gente
precisa disso para conseguir se sentir melhor, para conseguir desenvolver muito mais coisas na nossa vida. Eu indico realmente esse livro. Esse livro, na capa, ele já usa muitas coisas da arma da persuasão nele, tá? Então você tem aqui, ó, mais de 2 milhões de livros vendidos, as cores bem fortes. Você tem aqui também uma pessoa, né, o Tom Peters, falando bem do livro. Então, a aprovação das pessoas, então, o melhor e mais bem pesquisado livro sobre o assunto. E ele também vem com bastante coisas legais, doçuras, que são os exercícios no final, o resumo no final. Aqui, ó, eu grifei bastante, tá vendo? Então ele vem exercícios, vem resumo. Os exercícios, eles são separados em dois. Tem o pensamento crítico e os de conhecimento mesmo do livro. E além disso, além de você ter os capítulos, você tem os capítulos são separados em várias partes. Então por isso que eu grifei todo o meu, porque tem muita coisa importante e interessante. Os exercícios que te estimulam a pensar e os resumos, caso você queira voltar no livro depois, você possa ler sem ter que ler ele inteiro, e aí você consegue relembrar tudo que você leu. E ele também vem com bastante depoimentos das pessoas, então ele é muito bacana. Eu recomendo muito, muito você ler. Se você já leu, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse livro. Fale pra todo mundo ler. E se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena essa leitura. Bom, doçuras, não esquece de comentar aqui pra mim o que você achou dessa resenha. Se você tiver alguma dúvida sobre o Armas da Persuasão, é só comentar aqui pra mim que eu respondo. E também não esquece de deixar o comentário dos livros que vocês querem ver resenha por aqui, e a gente conversando um pouquinho sobre os próximos livros, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar seu like e compartilhar com todo mundo aí que você sabe que precisa ler o livro Armas da Persuasão. Bom, então é isso, doçuras. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu te espero. Beijocas doces e até mais!